Olá pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui fazendo uma gravação de podcast do The Hub. O The Hub é um centro de inovação jurídica localizado em Butantã, em São Paulo. É um espaço de convivência para todos aqueles e aquelas que acreditam na transformação digital no direito, para que acreditam na diversidade, na inclusão e principalmente na troca de ideias e experiências. Então é nesse sentido que a gente começa mais um episódio aqui com a presença do gerente de operações e projetos do Juristec, o Fernando, e também com a nossa convidada de hoje, a Lisandra, diretora global do Jurídico e Integridade da Eurofarma Farmacêutica Brasileira. Muito obrigado, Fernando, pela presença. Obrigado, Rui, pela oportunidade. Obrigado, Lisandra, aqui para te bater o papo hoje. E, Lisandra, obrigado você por estar aqui conosco, compartilhando experiências, né, com o nosso público. Não, eu que agradeço, é um prazer imenso. Tá certo. Lisandra, a gente já vai começar, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, não é nenhuma pergunta, é que você compartilhasse um pouco conosco da sua trajetória, né? Então, hoje você alcançou uma posição, provavelmente a posição mais alta que um advogado, uma advogada pode alcançar dentro de um departamento jurídico, né, da área jurídica corporativa, ou seja, além da diretoria jurídica da empresa, já é a diretoria jurídica olhando com uma visão global de uma companhia, né, uma companhia com atuação em outros países como a Eurofarma. Essa direção que além do jurídico também abarca a parte de integridade, então eu queria que você explicasse para o público um pouquinho o que vocês entendem como integridade dentro da corporação de vocês, mas como é que foi chegar até aqui, né? Muitas das pessoas que nos assistem são jovens, pessoas que estão ali começando carreira, querendo... E o que eu percebo é que muitos dos nossos convidados acabam sendo referências positivas, porque para quem está começando, às vezes parece tão distante esse sonho. E claro, não foi da noite pro dia, mas eu imagino que tem algumas dicas na manga para compartilhar, algumas coisas positivas que você fez, que te diferenciou para chegar onde você está hoje. Bom, é uma responsabilidade, né? Porque assim como eu acho que tem outras pessoas também, né, que chegaram nesse caminho, eu acho que cada uma deve ter aí o seu ponto, né, de sua fortaleza. A minha foi esforço. Eu nunca consegui nada na minha vida sem esforço e muito trabalho. Uhum. E também não enxergo muito diferente disso daqui para frente, né? Então, eu estudei e trabalhava ao mesmo tempo, então eu fiz faculdade à noite, trabalhando durante o dia. Então eu acordava 5 ou 4 horas da manhã, ia dormir meia-noite, porque ainda achava tempo, né, de energia para academia, para fazer inglês, né, mil outras coisas. Comecei a fazer meu estágio na Johnson. Eu tomava 4 conduções, dava 2 horas para ir, 2 para voltar. Eu ia lendo, né, que é um dos meus hobbies, então adoro ler. Acho que foi positivo para isso. Então eu falo que esforço, e eu tinha sempre muito claro aonde eu queria chegar, né? A partir do momento que eu decidi. Então eu entrei na Johnson, eu me apaixonei pelo mundo corporativo, por contratos de propriedade intelectual, falei, é aqui. E aí eu sempre fui trabalhando, desenhando o próximo passo, né? Então, eu quero trabalhar em empresa, né? Então o inglês é importante, então como que eu vou reforçar meu inglês? Eu quero dar um passo para ser gerente, né? Que foi quando, por exemplo, eu estava na Embraer, lá não tinha possibilidade de ser gerente, era uma outra estrutura, eu falei, eu quero ser gerente. Então, gerente é gestão de pessoas, né? Começar já a trabalhar antes, gestão de pessoas. E aí, aceitar uma oportunidade, que foi fazer gestão de pessoas, né, na Natura, um time que tinha lá que era de secondment de escritório. Qual que é o próximo passo? O próximo passo não era gerente, eu quero ser gerente, né? Então, sempre ir desenhando o próximo passo e trabalhando para alcançar esse passo. Então, tem que ter claridade daquilo que você quer, né? E eu tive também uma questão, né, uma saída do jurídico por 3 anos, né? Fui gerente geral na Argentina de uma operação de uma farmacêutica. E foi muito interessante porque eu desenhei para o meu chefe. Falei, olha, eu gosto do jurídico, né, mas eu gosto de estratégia, eu gosto da empresa e eu acho que eu posso contribuir. E eu fiz um desenho para ele, né, de todo o meu passo que eu ia seguir. Que treinamento eu ia fazer, que job rotation eu queria fazer, aonde eu queria estar.
E tudo isso, claro, né, com o compromisso de estudar, de aprimorar e ter essa claridade. Então, acho que foi isso que me ajudou. E paciência, né? Porque às vezes as pessoas acham que você sai da faculdade, né, já vai virar diretor em 5 anos, né? Não vai, né? Tem uma construção a ser feita e uma senioridade que é requerida cada vez mais, né? Então, você se afasta do técnico e você se aproxima cada vez mais ao que é mais subjetivo, né? Então, às vezes o pessoal brinca, fala, qual que é a sua especialidade? Minha especialidade hoje é dar pitaco, né? Porque eu tô lá mais para dar essa sensibilidade, ver o caminho, né? Que estratégias, como que é jurídico pode combinar com a estratégia da companhia. Então, você tem que ter essa maturidade que não é só a faculdade, não é só o MBA que vai te dar, é o tempo, né? É a aprendizagem. Então, acho que isso é bem rapidamente, assim, um pouquinho do que eu acho que me ajudou a construir, né, a minha carreira até aqui. Legal. Ou seja, você tem que fazer o seu repertório, né? Você vai construindo um repertório ao longo da vida. Totalmente. De conteúdos, de experiências, de vivências. E muito desse repertório, ele é... Eu gostei dessa parte, sair do técnico indo para o subjetivo. E o que talvez às vezes não fique claro para as pessoas, é que fazer esse movimento de uma maneira consciente, né, de uma maneira madura, ele é super complexo, né? Sim. Porque o técnico é mais palpável. Tá aqui sua atividade, vai lá, escreve, faz essa peça, faz essa audiência, cumpre essa atividade, ele é sempre mais palpável, né? Essas relações, quando você vai para um nível de estratégia, de decisões, elas parecem mais glamurosas, para quem vê de fora parece mais fácil, afinal o que você faz? Né? Mas na verdade, fazer bem feito é super complexo. Muito. Bom, primeiro que eu sempre falo pro meu time, né? A carreira é minha. A carreira é da pessoa. Nunca a gente pode deixar a carreira na mão de ninguém, nem da empresa. A empresa ela é um veículo importante? Tem empresas que elas facilitam, né, a sua chegada, sim, mas a carreira é sua, não ponha na mão de ninguém. Você tem que saber onde você está, onde você quer chegar e como. Se a empresa, alguém, né, te patrocinar, te ajudar, isso é excelente, é óbvio, mas não delegue para ninguém. É sua, né, exclusivamente. Sim. E, obviamente, para chegar no subjetivo, você erra muito, né? Eu tive o privilégio, né, quando eu ainda era advogada pleno, na Alstom, me propuseram mudar para Taubaté. Então, olha, tem uma planta lá, né, a gente está precisando de um advogado lá na planta, e aí você faria de tudo. Então, aqui eu fazia muito contato com você, eu falei, eu vou, né? Minha chefe ficava aqui, era um jurídico pequeno, então às vezes vinha presidente, vinha todo mundo, queria saber a resposta, eu era uma advogada pleno. Me dava um nervoso, assim, um frio na barriga, e eu arriscava. Às vezes eu voltava para minha chefe, ela, não é assim. Arriscava. Falava, vou ter que voltar sozinha, né? E desfazer ou mudar um direcionamento que eu tinha dado, né? Mas faz parte do erro e acerto. Então, isso me fez aprender a ter autonomia e a ter esses erros e acertos, né? E ter essa coragem que demanda também, né? De, poxa, aqui dá para arriscar, aqui não dá para arriscar, até onde eu posso ir sem prejudicar, né, toda uma operação, até onde eu posso ir que também me permite voltar atrás, né, em alguns momentos. Então, acho que isso para mim foi uma experiência riquíssima nesse momento e que eu acho que me ajudou também, assim, a dar um salto, sabe, em termos de maturidade pessoal e dessa questão subjetiva, né, que não é tanto do técnico, do jurídico. Legal. Fernando? Não, essa questão, né, acho que essa versatilidade, né, em relação a ser uma pessoa de negócio, na verdade, né. Então, acho que às vezes a gente se rotular muito como só advogado, né, e ser alguém da área do direito, o quanto isso pode nos limitar em termos de carreira, né. E o que você está dizendo aí é que, basicamente, né, você abriu essas amarras e isso te ajudou a ampliar os seus horizontes, né? Para conseguir ter um crescimento, né? Mas aí tem um fator que eu não falei antes, que também é super importante, que é a curiosidade. Eu sou extremamente curiosa. Então, assim, eu estou em algum lugar, eu quero aprender. Alguém falou alguma coisa que eu não sei, então eu estava, às vezes, eu estava no trabalho, né, tava assim, não, isso daqui a gente precisa do jurídico. Essa reunião não precisa do jurídico. Aí eu, às vezes, ia de cantinho e falava assim, eu sei que não precisa, mas posso entrar na reunião para aprender? Então, eu entrei em várias reuniões quando eu fui convidada.
porque eu sabia que eram projetos interessantes. Então, assim, a gente não pode pôr limite, né? Ou tem algum tema, poxa, esse tema não é da minha, né? Não é da minha área, mas é tão interessante. Por exemplo, quando eu fiz MBA, eu amei estatística. Eu reprovei, tá? Na estatística, mas eu amei. É muito difícil. Mas eu comecei a enxergar como que a estatística podia ajudar em vários fatores de decisão. Eu falei, nossa, que fantástico, né? E às vezes eu fico pensando assim, eu não preciso saber estatística hoje, mas se eu vejo um tema que eu sei que a estatística pode me ajudar, eu já vou juntar as duas coisas. Então, assim, essa curiosidade que vai te levando para lugares que você não conhecia, e aí vão te habilitando a ser um profissional que não é só jurídico. Né? Acho que você tocou no assunto, né, da estatística, né, que é a minha área de atuação aí como cientista de dados jurídico, né? E eu trabalhei junto com você, né, no projeto recentemente, né? A gente fez esse trabalho de jurimetria, né? Eu não sei se você já tinha tocado nesse assunto antes, né? Ou se foi a primeira vez que a gente começou a trabalhar mesmo num projeto lá dentro da Aerofarma, né? Nesse caso, assim, você conseguia já... anteriormente já trabalhar com a jurimetria dentro das suas análises, dentro do seu dia a dia ou da rotina? Ou a gente meio que inaugurou isso? Explica um pouco desse histórico de usar, né, dados com aplicação no direito aí na sua carreira. Como que foi isso? Para usar os dados para chegar a essa conclusão, né, para ajudar na ação judicial, acho que foi inovador, foi a primeira vez. Mas eu sempre achei dados importantes. Então, por exemplo, quando a gente trabalhava, a gente também cuida das marcas da companhia, né? São mais de 6 mil marcas, quase 7 mil. Então, assim, como eu vou olhar, né, para essas marcas e atuar nas marcas que são estratégicas, né? Como eu vou olhar para esse universo de marcas e entender que eu tenho as marcas que eu preciso para expandir para outros países. Então, eu tinha usado já dados, mas de uma forma não tão estruturada, né? Acho que mais para ajudar a definir algumas estratégias. Mas acho que do jeito que nós usamos, né, que foi olhar o histórico de decisões no Estado, com o objetivo de entender, né, testar, né, se o nosso entendimento estava correto, foi a primeira vez. Queria fazer um comentário assim para contextualizar o público. Esse foi um projeto desenvolvido pelo Jurídico Aerofarma junto com o Juristec. Todos os três aqui que estão aqui participaram desse projeto de alguma forma, né? Então, a Lisandra e a equipe dela como contratantes e quando você fala contratante num caso como esse, pessoal, não é diferente você pedir uma Coca-Cola, pedir uma Coca-Cola na lanchonete. Você vai falar, quem está do outro lado já sabe o que é, vai entregar, não é assim, porque o simples fato de você ter a capacidade de fazer esse pedido significa que você já elucubrou internamente de que, olha, eu estou pensando em uma alternativa diferente de subsídio na minha defesa, na minha tese, seja defesa ou uma peça inicial que seja. Então, só o fato, né, e Einstein falava, né, que 90%, mais ou menos isso que ele falava, a principal elemento da solução é compreender o problema, né? Então, quer dizer que você já tem um problema que você imagina que a solução, através de uma inteligência de dados, poderia te ajudar. Então, a Aerofarma colocou essa hipótese para nós, na época. E aí, o Fernando trabalhou, foi o principal analista de dados desse projeto, e eu trabalhei num dos raros casos hoje em dia na minha carreira, como advogado, mas um advogado analista de dados. Então, eu assino o parecer junto com uma outra advogada amiga nossa, a Cristivânia, porque ela é uma advogada trabalhista, então ela assina e ela faz uma consultoria trabalhista de alto nível. Então, assim, para você ver, nesse projeto envolveu o cliente, né, identificando um problema que poderia ser utilizado uma solução de dados, uma empresa técnica no setor, que aí era o Juristec, e advogados, que foram os advogados que fizeram os insights finais, junto com a equipe do escritório, que trabalhava com vocês, que foi muito participativo também, fora a equipe do jurídico, e ainda teve o Vitor Vijolau fazendo, vamos dizer, o polimento final, né, que é colocando isso dentro da identidade visual. Interessante. Fernando, eu queria voltar uma pergunta para você. Como é que foi, também para você, depois você continuar esse bate-papo, esse trabalho, essa dinâmica, né, de construção? A gente não vamos entrar no detalhe do caso, mas assim, como é que é trabalhar para as empresas, trabalhar para escritórios? Como é que está sendo a receptividade também dessa nova forma de colocar um subsídio jurídico que não seja simplesmente em termos vagos, do tipo, olha, várias vezes acontece isso, o comportamento é assim, e aí é simplesmente jogando
situações desleixadas em cima do outro, né? Um argumenta, o MPT argumenta assim de um jeito, o Ministério Público à parte, e você defende do mesmo jeito. Fica só chavões vagos, né? E como é trazer, olha, tá aqui os números, né? Eu acho assim, primeira coisa eu não menosprezo a capacidade intuitiva, né, da advocacia. Uhum. Né? Acho que uma coisa que você sempre fala, né, a advocacia já tem mais de 2000 anos, né? Então, assim, os advogados já sabem trabalhar, né, já há 2000 anos nisso, né? Só que durante 2000 anos a gente teve tecnologias, né, na humanidade que foram aprimorando a advocacia, né, desde a máquina de escrever, né, toda a informática em si, né, quando foi introduzida, né. Então tudo isso tem, né, um benefício e isso vai sendo agregado à advocacia, né. A jurimetria como ciência, ela nem é tão recente, né? Ela já tem análises ali que a gente já começa a perceber, né, na história. Antes no século XIX já tinha em alguma dose já uns estudos jurimétricos, né? Esse termo é cunhado, só uma adendo, pessoal, em 1948. Então, assim, 75 anos, por um jurista americano chamado Lee Lovner, né? Ele escreve o primeiro artigo chamado Jurimetrics, The Next Step Forward, né? Então, jurimetria é o próximo passo adiante, seria isso. E isso ele só cunhou o termo, né? Porque o termo, na verdade, as pessoas já faziam isso de alguma forma, né? Só que com o incremento das tecnologias hoje, né? A gente tem um horizonte muito maior, né? Esse horizonte que ele abriu aí, né? Que ele estava citando, já realmente hoje está totalmente aberto, né? Então, acho que assim, o fato da gente apresentar, né, esse tipo de serviço para escritórios, para departamentos, para a maioria deles a gente tem conseguido bons resultados. Já teve situações, por exemplo, da gente trabalhar com escritórios no aspecto de redução de uma penalização que um cliente estava dando a ele, né? Então, teve um escritório que saiu com um benefício econômico de R$700 mil usando, né, basicamente a jurimetria, né? É o que eu espero poder contar do resultado do nosso trabalho, viu? Lá na frente também. Sim, que o que a gente sai do que como o Rui colocou, né? A gente sai do subjetivo, né? E passa a ser o objetivo, de fato, né? Sim. O dado em si. E quando você apresenta isso de uma forma como foi apresentado em relação à utilização até de Visual, né? Para que a gente conseguisse, né? Demonstrar isso ali para o magistrado que está... Os magistrados, né? O processo tem uns desdobramentos, desembargadores, magistrados. Então, para que eles consigam entender e compreender o volume de dados, primeiro que a gente trabalhou, né? Ali a gente fez um levantamento basicamente de 22 mil ações. Que isso foi o nosso sistema de Big Data que fez a coleta, fez a estruturação desse dado. A gente utilizou a inteligência artificial ali para fazer algumas separações já. E ainda a gente fez um aprimoramento mais assim, humano mesmo, né? No sentido de redução, né, dessa análise, né? E principalmente interpretação. Porque assim, o que a máquina fez pra gente, né? A tecnologia faz pra gente eu não preciso analisar 18 mil ou 22 mil ações, né? A gente vai fazendo corte com ela, né? E chega ali numa análise ali que realmente aí entra a parte de serviço e interpretação daqueles dados, para conseguir fazer o corte e mostrar quais são as ações paradigmas, né, que a gente vai ter, né, ali, quais os benchmarks que a gente poderia fazer em relação à própria empresa, em relação a outras concorrentes, em relação de um escritório em relação a outros escritórios, como que é o desempenho de cada um, né? Visão do judiciário. Para trazer a visão do judiciário, que nesse caso era muito importante, né? Vocês trouxeram um ponto que era do Rio Grande do Sul, né? Uma questão ali mais que a gente tinha que fazer análise sobre o tribunal, né? Então, a partir daí a gente conseguiu demonstrar que, basicamente, o que era intuitivo, que era uma impressão, né, que vocês tinham, era de fato verdadeira, né, no sentido do que os dados demonstraram, né? Espero que a justiça veja também essa verdade, né, em relação aos dados. E conseguimos apresentar isso na forma de um parecer técnico. Então, assim, acho que a gente passou a ter, né, um nível ali de perícia, né, em relação a uma prova que a gente estava produzindo ali. É que hoje eu estava pensando um pouco, a gente enxerga muito o mundo como blocos, né? Tem um pensamento muito quadrado ou polarizado, né? Então tá tudo polarizado, tem linhas, né? Tem separações.
Então, você fala um advogado, cientista de dados, né? Como se fossem coisas muito diversas, né? Então, a gente enxerga muito isso. O advogado é um bloco, o cientista de dados é outro, e não é. Tem uma interseção muito grande, né? Então, por exemplo, a gente vai lá ter o teste de PISA, que é o que mede educação, né? Matemática das crianças. Por que o Brasil vai mal em matemática? Você sabe por quê? Não sabe interpretar o texto. É problema de leitura, não é problema de matemática. Mas a gente fica olhando tantas coisas quadradas, né? A minha filha estuda num colégio que tem um método didático bastante diferente. Então, são projetos. E a matemática, não se aprende a matemática isolada lá. Hoje vamos aprender tabuada. Então, eles põem, estamos no projeto ir à feira. Aí vai na feira, faz o cálculo, vamos construir uma casa. E nós, pais, ficamos apavorados. Será que estão aprendendo matemática? Já fizemos umas 3 reuniões na escola. Mas pensa, quem eram os grandes matemáticos? Eram filósofos. Eram polímatas, né? Eram pensadores. Os engenheiros eram filósofos, pensadores, curiosos, que iam ver como faz a natureza, como é o vento. Não tinha essa separação. Então, acho que cada vez mais a gente vai começar, né, a unir, né, esses blocos, né, amassar um pouco, né, essa amálgama, né, e unir esses blocos, porque eles estão inteiramente ligados. Não vai ter mais como separar o que é jurídico do que é dados, né? Acho que vai ser uma coisa, assim, única. Esse ponto, vamos dizer, na logística chama interoperabilidade, né? Então, modais logísticos. No conhecimento, a gente poderia falar da interdisciplinariedade. Me parece que foi algo importante também pelo que eu vi na sua carreira, né? Porque antes aqui a gente estava conversando, eu anotei algumas das empresas que você passou, foi de Porto Seguro, Alstom, Embraer, Natura, Pátria, que é investimentos, correto? Sim. Aí farmacêuticas, né? Aí dentro de farmacêuticas, algumas farmacêuticas, ora no jurídico, ora sendo responsável por uma operação inteira em outro país. Então, assim, você vê aí e para isso você teve que desenvolver conhecimentos diversos, né? Você falou de conhecimento de pessoas, conhecimento de uma língua, provavelmente conhecimento de gestões de projetos, e aí para se tornar essa profissional, e tudo isso baseado em esforço. Então, você acha que esse elemento, né, essa curiosidade que você teve, então, como você considera hoje em dia, para um profissional novo, entender, né, que talvez a carreira seja não ter uma única carreira, né, mas sim entender esse conhecimento, voltar para a base filosófica ali do Renascimento, no sentido de que você olhe para tudo que está ao seu redor, né, e vá aprender as oportunidades que surgem a partir daí. Eu vi que você fez isso. Agora, como é que você encapsularia isso para quem está começando? Eu acho que primeiro a pessoa tem que se conhecer, né? Porque eu tenho essa curiosidade, essa vontade de ver coisas novas, de aprender nata. Eu tenho pessoas que se formaram no mesmo tempo que eu, estão na mesma empresa até hoje. Elas são felizes, chegaram no mesmo lugar que eu, talvez no mesmo tempo, né? Tem que ver qual foi o objetivo dela, né? Eu estou falando no mundo atual, talvez ficar numa mesma empresa é uma raridade, né? 20 e poucos anos, sem dúvida. 20 e poucos anos, eu acho que é vital até do ponto de vista pessoal, né? Assim, o nosso mundo hoje é diverso, né? O tipo as pessoas que você vai interagir, as pessoas com quem a gente trabalha, como que você vai contribuir, inovar na empresa se você sempre viu a mesma coisa? E o técnico jurídico talvez não mude, né? Ou é mais lento para mudar. Mas o que interage com o direito muda a todo momento. Então, se você vê sempre a mesma coisa, como é que você vai propor algo diferente? Você não viu. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A inovação, na verdade, ela é o transformado. Né? Até o que é uma coisa que né, você pensa na própria tecnologia, na verdade, no fundo, ela é praticamente uma cópia de como funcionam os nossos neurônios no nosso cérebro. Então, está totalmente conectado. Ela, né, é uma releitura do que é o corpo humano. Não é à toa que a gente chama inteligência artificial. Ela está emulando então, com a inteligência natural. É uma releitura. Então, assim, você está, né, transformando algum conhecimento. Como você vai fazer isso se você não teve essa experiência, não vivenciou, ficou... Né, assim, então, tá certo, não tem certo ou errado, né?
tem o que é o seu objetivo, o que você quer como pessoa, mas saiba, né? O mundo está mudando, né? E como é que você vai fazer para se reinventar e para mudar junto, né? Acho que você, até antes da gente começar, né? Você estava citando uma viagem, né? Que você fez, né? Que era para a Patagônia chilena, né? E você citou até os blocos de gelo, a vastidão que o quanto que ver algo novo, nesse caso, né? Tem relação exatamente com o que é a tecnologia hoje para você, assim, em termos de inovação, né? Totalmente, né? Eu falei da Patagônia, eu nunca tinha visto gelo, e você pensa, né? Nossa, todo mundo fala sobre branco, tudo igual. Não é tudo igual, né? Primeiro que você está lá, você está de frente com algo grandioso, com as cores são diferentes, e aí você vai ver a idade de cada gelo. Não, o azul não é mais azul porque ele é mais azul, porque aquela água está lá paradinha há milhões de anos, né? Então, é uma grandiosidade que você pensa, né? Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu impacto? E a natureza, ela é grandiosa nisso também, né? Quando eu fiz INSEAD, a gente nem conversou sobre isso, né? Chama Transition to General Management, né? Como você olhar para os negócios. Fui lá para a França, né? Fala um pouquinho da INSEAD, que é uma escola muito legal, pessoal de negócio, uma das melhores escolas de negócio do mundo. E às vezes, acho que a gente fica no Brasil, acho que tem uma sedução para algumas escolas americanas, especialmente Harvard. Aí virou quase piada hoje em dia, né? Virou quase um meme agora. E olha que eu sempre achei Harvard super legal, e eu fico pensando, eu tenho que ter cuidado, porque se você solta errado, o pessoal vai achar que é um meme isso daqui, tá entendendo? Mas fala, então quando você vê algumas coisas que dá meio fora do mainstream, como INSEAD, sei lá, Columbia, Cambridge, aí você fica, não, me parece, o cara se dedicou a pegar uma coisa que parece que faz sentido pra ele mesmo. Então, fala um pouco do que é a INSEAD, que eu acho que é um ponto legal, que eu acho que boa parte do público também não conheça, e essa é a sua experiência lá, então. É uma escola de negócios francesa, né? Já ela tem na França, tem nos Estados Unidos e também tem em Singapura e na China, né? Ela tem vários professores, cientistas, né, da administração mesmo, estudam, tentam inovar, tem vários papers, e eu acho que é uma cabeça um pouco mais fora da cabeça do americano, da estrutura americana de negócios, né? E um pouco mais essa divisão, né, essa questão mais olhando mais para trás, historicamente, acho que junta muito a questão também filosófica, a questão, né, acho que ela é um pouco mais abrangente nisso. E eu fui, e foi muito interessante que a primeira aula o professor falou sobre árvores. Ele falou assim, olha, se você olhar o sistema que existe por debaixo de uma floresta, ele é todo interconectado. E é como se fosse uma rede também de computadores. Ele falou assim, e a gente não tem ideia do impacto que a gente pode ter com essas interconexões. Então, ele falou assim, quando a gente fala de ecossistema, de sustentabilidade, de como a gente vai formar nossas relações, a gente tem que se espelhar nesses sistemas, né? E ele falou sobre isso, né? E depois você tem até tem vídeos que falam sobre essa interconectividade e tal, né? Você estuda na natureza. Que cada árvore ali é um processamento de dado, ali é um processador de dados. Cada árvore. Aí ele falou que antigamente nas tribos, ele falou 3 coisas que não tem nada a ver com administração em teoria, né? Ele falou das tribos que antigamente eram as tribos, o mundo era em tribos, né? Então ele falou, olha, o máximo que o ser humano se conecta são 150 pessoas. Fora isso, não tem mais conexão. E não tem mesmo. A gente vê a gente tentando abranger muitas coisas, mas o mundo também, né? Ele expandiu e agora ele está se tribalizando em algumas coisas, né? E a outra coisa que ele falou, o microbioma do nosso intestino. Eu falei, esse cara tá doido, né? Quantas bactérias você tem e tal. Eu falei, nossa, o cara viajou. Ele falou assim, ó, nosso intestino é o nosso segundo cérebro e o seu microbioma se relaciona diretamente com as suas decisões. E aí eu entendi o gut feeling que o americano fala, que é o instinto que ele fala que vem daqui. Porque o gut na verdade, é o intestino. É o intestino. Então, a gente não entendia. Falava, então, na verdade, o nosso gut feeling, que a gente acha que intuição que não vem do nada, não vem do nada. É do nosso cérebro também. E aí eles foram falar de estatística, administração, acabou para mim. O que ele falou no começo guiou tudo aquilo que foi aquele curso, que é o dia a dia, né? Como o empresário decide, né?
O gut feeling é só gut feeling? Não é só gut feeling, né? Tem um racional, né? É como você monta os seus times, né? Lá na Eurofarma, a empresa é gigante, mas tem regras de tamanhos de times. Então, assim, a gente consegue ter uma equipe de vendas boa, 10 pessoas. Os núcleos são de 10 pessoas. Então, assim, a gente tem que voltar um pouco, às vezes, no passado, né, e no que é a natureza, para juntar e falar o que isso pode ajudar a gente hoje, né? Essas conexões que parecem malucas, né, e jurídico e dados, né, e a árvore e a administração, mas que no final do dia tem tudo a ver, né? Eu sou apaixonada, assim, por esses temas que parece que não tem nada a ver e se conectam diretamente. Super, né? Se conectam, né? Acho que, assim, uma coisa que a gente tem que entender que, enquanto animais, né, enquanto seres humanos, a gente tem uma história aí de Homo sapiens sapiens de 70 mil anos. E nesses 70 mil anos de história, a gente era coletor e caçador até 15 mil anos, até 10 mil anos atrás. A gente poderia, ainda estava, a maior parte das comunidades ainda eram coletoras e caçadoras. Você tem o começo da história, tem mais ou menos 7 mil anos, 8 mil anos, o começo da história, que o homem começa a criar a história. Então, sim, a maior parte da nossa existência, ela é instintiva, né? E a gente, só que hoje a gente reflete muito sobre isso, reflete muito rapidamente, as coisas mudam muito rapidamente, não é que mudam, né? Você tem impactos muito rápidos a todos os dias, e a gente acha que algumas coisas vão mudar da noite pro dia, e não muda. Eu acho que uma experiência interessante que a gente teve disso, por exemplo, foi a pandemia, que a gente teve a questão do home office e do trabalho por tela, e já não, é tudo igual, é a mesma coisa, eu faço aqui, não é tudo igual, é essa relação, a gente tá usando da tecnologia para comunicar com vocês através da tela, mas é óbvio que a interação que tem aqui é outra, então essas interações pessoais, isso para mim são, e me parece que não para mim, mas para a sociedade, são insubstituíveis. Então vai acabar os espaços de trabalho, vai acabar esse espaço, vai ser tudo por tela. Eu acho que não é assim, né? Como é que foi sua experiência nesse período de pandemia, de transição depois, e onde vocês estão agora? Contar algumas partes, né? Quando eu estava na Argentina, eu já gostava dessa coisa de inovação, né? Eu não digo que eu sou a melhor, eu chamo TI bastante, o Helpdesk me conhece bem, né? Mas eu sei que esse é o caminho, né? Então, na época, eu comecei a desafiar muito o meu time. Falei, olha, nosso time é pequeno, a Argentina é gigantesca. Como que a gente vai fazer para alcançar um médico lá, né? Na Patagônia, Argentina? Então, vamos pensar, está começando a se falar sobre a visita virtual, né? Que é o representante de vendas que hoje vai lá, né, no médico com a malinha à amostra, ligar para o médico e conversar por vídeo. Tinha um tremendo preconceito. Falei, gente, olha, aqui em Buenos Aires pode ter preconceito. Lá no fim do mundo, que ele não vê ninguém manda amostra para ele, pode ser riquíssimo, né? A gente levar conhecimento. E começamos a implementar. Bom, eu fui embora da Argentina, voltei. No meio da pandemia, uma das pessoas que era do nosso time de vendas falou assim, Lisandra, você não tem ideia do impacto que teve aquele trabalho que a gente começou a fazer lá atrás, quando veio a pandemia. Ninguém estava preparado. E a gente já estava falando com os médicos lá, já tinha estrutura, já tinha plataforma, tinha materiais visuais. Ele falou assim, a gente continuou trabalhando graças ao trabalho que a gente fez lá atrás, que tinha uma resistência, mas assim, salvou a empresa na pandemia. Era uma operação pequena, salvou a empresa. Eu não tinha a mínima noção do que ia acontecer, né? Mas eu sabia que tinha um médico lá que precisava, e ele foi alcançado naquele momento durante a pandemia. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, assim, porque eu acho realmente que a gente precisa estar olhando na frente, embora a gente ainda não saiba o que vai ser lá na frente, né? A outra história, começou a pandemia, eu tive 2 momentos, né? A primeira fase, que eu quase matei meus filhos, né? Foi um momento muito difícil, porque advogado trabalhava muito, tinha que cuidar das crianças, as crianças entrando no mundo virtual, também elas, né, não conheciam, as escolas tentando se adaptar. Suas crianças tinham quantos anos na época? Tinham 5 e 3 anos. Aí imagina, um de 3 anos ficava olhando para a tela o tempo inteiro, surreal, né? Aí veio a Eurofarma, que me salvou, me resgatou, né? Voltei a amar meus filhos, porque o presidente da Eurofarma é uma pessoa também muito visionária, né? Ele é bastante humilde, mas é bastante visionário. O pessoal de fábrica tinha que trabalhar, né? Não tinha alternativa. Ele falou, olha, eu quero os diretores aqui na companhia. E a gente vai aos poucos, né, trazendo as pessoas.
Tive que me virar, organizar meus filhos, mas a gente passou a se amar, né? Porque alguém começou a estudar com eles, eu passei a trabalhar e só trabalhar e cuidar deles, onde cuidar deles. Então, continuou sendo difícil. Eu conheci meu time, eu comecei a trabalhar na Eurofarma na pandemia, conheci meu time de forma virtual. Então, foi depois conhecer de novo. Foi uma fase bastante difícil, mas que ajudou a gente. A Eurofarma, por exemplo, não tinha home office. O presidente não acreditava em home office. Aí começou a pandemia, ele falou, funciona. A empresa funcionou. Quando todo mundo foi fazer o movimento de voltar, né, que era a hora de voltar, muita gente começou a falar, não, a gente viu que funciona, só home office tá bom. Tira todo mundo do escritório. Ele falou, não. Nós vamos ter o híbrido 2 vezes por semana, 3 vezes no escritório. Nossa, muita gente na empresa, que loucura, nós vamos começar a perder gente, o pessoal não vai querer voltar. Ele, não. E hoje o que a gente está fazendo? É o híbrido. Quem saiu totalmente volta, porque a gente precisa das relações humanas. Como ele decidiu, acho que um pouco do gut feeling dele, né? Mas foi vendo como o movimento vai. Então a gente tem que também dar tempo, né, para as coisas acontecerem. No começo da pandemia eu fiquei, não, todo mundo em casa, todo mundo fechado, não dá para fazer nada, um desespero total. Quando foi essa questão de voltar meio do híbrido, desespero, não, peraí, vamos dar o tempo ao tempo, ver as coisas acontecerem. Então, acho que é isso, a gente tem que, sabe, dar o tempo, tá olhando assim, né, acreditar um pouco na intuição, olhar para frente, né, arriscar um pouco, acho que esse é o... E ter um pouco de resiliência, né? Respirar, meditação. Tem momentos difíceis. É um tema legal, porque a gente tem uma história junto de pandemia, né? Porque durante muito tempo da pandemia só trabalhava eu e o Fernando, na minha casa. O Rui ajudava ele, né? Porque acho que foi difícil, né? Pra você, principalmente no começo, né? Não ter alguém ali do lado, né? Pra lembrar que a gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer alguma coisa. Não é nem trabalhar, mas produzir. Porque é uma questão, muitas vezes, você ficar, né, em casa e você se dispersar de alguma maneira, né? Ainda mais assim, acho que tô tão acostumado a estar num ambiente de escritório, né? E aí você, não, eu estou no escritório, preciso trabalhar. Você está no seu quarto, acho que até tem muita pesquisa sobre crianças, né? Não estudar no quarto, porque tem aquela tendência a querer cansar e tudo mais, ou de não conseguir depois descansar porque estava estudando. E eu acho que o trabalho, isso acontece bastante também. Se você está trabalhando ali na sua casa, ali você tem aquela questão de principalmente adaptação, de você conseguir entender que você tem que estar focado e trabalhar. Mas de fato, eu acho que fora essa adaptação, né, depois a gente vai conseguindo conciliar, né, como vocês colocaram bem aí, né, com o trabalho híbrido. E eu acho que no final das contas, pelo menos assim na experiência que a gente tem aqui na Juristec, que o trabalho híbrido é a tendência mesmo, funciona bem. Embora a gente tenha parte da equipe que seja 100% ali home office, mas independente disso, o que a gente trabalhou bem é a questão de indicadores. Né? A gente defende tanto isso, né? A gente é a nossa bandeira, né? Os indicadores, os gráficos, os dados, né? E como a gente colocou isso, né, numa expectativa de geração de uma meta, né, relacionada ali ao indicador, no KPI, né? A gente consegue ter um trabalho de monitoramento do que a gente tem que entregar e um norte, um horizonte. Eu acho que o mais importante é isso, as pessoas terem uma ideia de para onde elas estão indo, né? Não é nem, obviamente, a gente não faz o micromanagement, não precisa, as pessoas têm a sua autonomia, mas dá um direcionamento também. Acho que a empresa, aquele negócio que você falou um pouco da sua carreira, né? A sua carreira é sua. Acho que o papel das corporações é, obviamente, ser canais, né? Se tornar canais condutores eficientes, né? Então, as pessoas têm uma energia. Se a empresa vai fazendo um monte de cotovelo, emenda, não sei o quê, você vai perder aquela energia daquelas pessoas. É um prejuízo para a própria companhia no final do dia, né? Então, acho que esse é um ponto. Fernando, só um comentário, pessoal, da época da pandemia.
no auge ali da pandemia. No auge não, mas ainda. Auge mesmo, né? Isolamento total. Mas vamos botar agosto de 2020, então a coisa tava dando uma amenizada. Aí depois ela dá um repique, né? Dá. Ela dá um repique no começo do ano de 2021. Então o Fernando e eu, a gente trabalhava juntos, trabalhava na minha casa. O escritório ficou fechado, assim, corrente passada no portão. Eu fechei o escritório, eu literalmente tava junto com o RH, passei a corrente no dia 20 e pouco de março. E a gente foi abrir o escritório novamente, eu e o Fernando juntos também, em setembro de 2020. Então, 6 meses depois, negócio assim, quase 6 meses depois. E era um escritório que tinha a nosso prédio, tinha capacidade para 120 pessoas. Só tinha eu e o Fernando no prédio para 120 pessoas. Era assim, vazio. Foi o bom primeiro dia, quando a gente chega, né? E acho que o pessoal achou que ia voltar daqui uma semana. Então tinha a xícara de café aí em cima, as blusas, né? Espalhadas na mesa. Aí você tirava a blusa, tipo a poeira, né? Assim, marcando. Sabe quando você vê aqueles filmes de, tipo, Mad Max, todo filme apocalíptico, e aí sempre tem aquela cena que você entra, esse filme de zumbi, sabe? Aí você volta. Aí literalmente era assim, era xícara de café com café dentro. Sabe? Assim, uma bala, assim, um rolls em cima da mesa. O melhor foi que às vezes eu dava uma dor de cabeça, não tinha um remédio. Não, peraí, que eu vou achar. Aí eu saí andando nas mesas das pessoas e achando remédio e tal. Mas Você sabe o que foi fantástico? Por exemplo, me veio agora à mente, né? Quando nós voltamos, olha, pensa no nosso judiciário. Que coisa retrógrada que era. Marcava audiência. Ia todo mundo na salinha, sentadinhos, para não ter audiência. Ou audiência atrasar. Hoje, a gente senta cada um na sua mesa, faz audiência online. Se não tem audiência, você vai fazer outra atividade. Então, tiveram algumas mudanças que foram fantásticas. Outra coisa, começou a olhar aquele monte de processo. Nem juiz tem tempo de ler 60 páginas. Não, ele não tem. Ela não então, possui. até né, fazendo um outro link, que é uma outra coisa que vocês fazem aqui, que a gente está adotando também, que é super legal, a gente precisa reduzir o trabalho. Eu não preciso Já de ciência de comunicação. defesa de 30, 60 pés. Eu vou colocar informação importante de uma forma visual que o juiz consiga ler e entender, seja pelos dados, que foi, a gente apresentou também, usou a jurimetria, mas não deixou de ser também apresentar os dados de uma forma que o juiz consiga ver e ter agilidade. Ninguém consegue mais, né? E claro, e todo mundo sabe que o juiz não fica lendo. Sim. Ele vira lá e fala, olha, o tema é esse, pega aquela decisão, salva na pasta XYZ e joga. Aqui também a decisão tinha umas outras 30 páginas. Acabou, não dá para o mundo mais ser esse. Né? Então, acho que foram várias coisas boas que aconteceram, inclusive no direito, que a gente agora está pegando essa boa onda de ter que aproveitar, né? Sim, dessa aceitação que tem do judiciário, dos escritórios, das empresas, né? De adotar essas inovações. O setor jurídico no Brasil, falando até como acadêmico agora, eu fiz recentemente um estudo comparando, principalmente a questão da inovação voltada mais a essa parte de algoritmos, né? Mas aí quando você olha isso, você acaba olhando por todo, não tem jeito. Brasileiro é um dos mais, vamos dizer, não posso falar avançado, porque avançado quer dizer que já faz uso, mas assim, um dos mais interessados do mundo no sentido de se modernizar. E isso é tanto no âmbito privado como no âmbito público. Isso é muito claro, né? Eu até falo que assim, o público veio até antes. Se a gente pegar a introdução do processo eletrônico, já é 2011, né? Eu falo que assim, o investimento do setor público foi alto. Sim. Né? É alto. Existe a questão do Brasil, são questões estruturais. Por exemplo, a pessoa fala, tem um problema de acesso à justiça. Não, o Brasil não tem problema nenhum de acesso à justiça. O problema é zero. Na verdade, são poucos países do mundo que é tão fácil acessar a justiça, que a justiça é tão presente para você ser acessada. Tem um problema de eficiência da justiça. E uma das razões causadas pelo excesso de acesso à justiça, né? Porque você cria uma situação abominável, que você não consegue dar conta daquele volume de processos. Falando da conta de volume de processos, vocês são uma empresa multinacional com milhares de funcionários, né? Com presença em praticamente todas as farmácias, imagino que todas as farmácias do Brasil, praticamente todas, com medicamentos, exportando medicamento para outros continentes, mas com operações também em outros países. E como é que você faz hoje, e essa é a minha última pergunta mais ligada à gestão, depois eu queria passar para outras áreas da vida, mas eu queria terminar com essa. Como é que você, quais são os principais recursos, né, que você tem para fazer a gestão, né, de uma empresa multinacional como vocês, não só a parte jurídica, queria que você falasse um pouquinho também da questão da integridade e
Como é que você gera as suas pessoas? Como é que você organiza seus times, sistemas? Um pouquinho do teu dia a dia. Como é que é o dia a dia da Lisandra? É intenso, né? Porque a gente tem o jurídico, que se divide em jurídico Brasil e internacional. Então, a gente tem operação América Latina, Estados Unidos e 2 países da África e mercado de exportação. E aí nós temos integridade, que é auditoria interna e gestão de riscos, e compliance tem 2 pessoas. Então, obviamente, no nosso time enxuto, eu conto com parceiros externos, né? Então, conto com escritórios. E a gente tem, obviamente, principalmente depois que eu cheguei, eu tenho puxado bastante o time para a gente ter ferramentas, né? Então, softwares que possam ajudar a gente na gestão, dados. Então, assim, com o que eu vou trabalhar? Né? Então, não dá, minha carteira não é grande de processos, né? Uhum. Mas a gente também fez um estudo, inclusive usando a estatística, né? Para dizer assim, onde está, né, regra de Pareto, né? O box plot, né? É super chique, né? O box plot. Por assim, pessoal, eu não lembro o nome, mas é alguma coisa assim. Box plot. Então, qual que é a massa que você vai trabalhar? Quais são os outliers? Que esse daqui eu falo, isso aqui você tira fora, né? Talvez seja um outro tratamento especial. Então, como é que você vai começar a criar, né, assim, os seus clusters de trabalho usando isso, né, usando dados, usando, né, inteligência. Então, tem puxado bastante para isso. E a gente tem que escolher as batalhas, né? Então, gestão de contratos. A companhia tem milhares de contratos. Eu não tenho time para olhar tudo. Então, assim, olha, vamos treinar a empresa e eu só vou olhar contratos acima de X mil reais. Uhum. Então, a gente escolhe as frentes que a gente vai trabalhar, né? E é assim que a gente faz a gestão, né? E por prioridades, né? Negociando com o cliente, o que é prioridade, onde está o foco da empresa, né? Então, o grande foco está em M&A, está M&A. Ó, pessoal, para tudo hoje. Hoje, o foco é essa operação aqui. Então, essa negociação, né? Mas eu acho que é isso, né? Um fator de você... Processos, né? Processos continuam, acho que sempre vão ser importantes, né? Quando eu falar que eu analiso o contrato só acima de X mil reais, é um processo, né? Uhum. Usar, né, as ferramentas, hoje a inteligência artificial está aí, acho que daqui a pouco a gente quase não vai analisar contratos, né? A ferramenta vai fazer e você vai olhar ali a parte que é, né, ou o contrato mais estratégico, ou uma parte mais interpretativa, mais analítica. Exatamente. Então, até a parte analítica básica a ferramenta vai fazer, né? Sim. Eu falo com o advogado, o pessoal fala, vai acabar a carreira? Não vai. A nossa carreira vai ficar mais legal. A gente vai deixar de fazer o chato, que a máquina vai fazer, a gente vai fazer o que é mais interessante, né? Então, então é isso, né? E eleger as prioridades. Essa parte de fazer o mais legal, você falou que começou a estagiar, não lembro agora, 98, por aí. Eu comecei em 2001, então a gente é contemporâneo. E eu lembro que quando eu entro no escritório, Bocuse Duarte Advogados, então, alô, o Eduardo Bocuse. E eu lembro assim, eu entrei e aí estava saindo um estagiário que a função dele era grifar o Diário Oficial para fazer as publicações do Diário Oficial. E quando eu vi aquilo ali, eu não peguei ele fazendo, eu peguei os diários grifados. E ele, porque assim, na semana seguinte começou a receber as cartinhas da ASP. E a minha função, uma das minhas funções, era recortar a cartinha, pegar num papel em branco, grampear e fichar aquilo ali. Mas eu já achava aquilo ali uma evolução tremenda, porque eu pensava, coitado do outro que tinha que ficar grifando do Diário Oficial. Ô Rui, eu recebia semanalmente na minha mesa as revistas do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, de marcas que tinham sido registradas, eram 2 revistas grossas. A minha função era ler, identificar as marcas que possivelmente colidiam com as marcas da Johnson. Eu fazia isso toda segunda-feira, naqueles livros. Tinha que guardar as marcas todas na cabeça. Aí eu fui um post-it, eu sabia, conhecia as marcas, era uma coisa, né, que a juventude ajudava, eu fui um post-it nas marcas que eu achava que tinham, ia com a minha chefe validar. Hoje eu tenho uma ferramenta que é da Suécia, né, que uma pessoa sueca me encontrou aqui no Brasil, e a ferramenta, eu ponho a marca, ela faz a busca em todos os países, em todos os institutos nacionais de propriedade intelectual. Então, em segundos, e ela já me traz risco alto, médio e baixo. É fantástico. Eu falo para os estagiários do livro do INPI, ninguém acredita. É óbvio, é surreal. Falar que você ficava no livrinho
olhinho lá olhando e riscando e post-it para minha chefe. Imagina. Então, pessoal, olha, o esforço que a Lisandra falou no começo está mais fácil hoje em dia, mas não deixem de se esforçar, né? Gerem outros esforços, Exatamente. outro tipo de criatividade. A gente não tem que ter medo dessa tecnologia, a gente tem que abraçar, porque esse fenômeno da transformação digital é uma onda, né? Então essa onda, se você tá na beira da praia e vê uma onda muito grande, tem duas opções, ou você surfa ela ou você leva um caldo. Você não vai passar incólume, entendeu? Alguma coisa vai acontecer com você. Então se você não quer levar caldo, é um negócio muito desconfortável, ficar bolando lá na areia com a onda, é um porre, na verdade. Então vale a pena aprender a surfar essas... E até outra questão, ela nunca é única, é um swell, é uma sequência, então essa ondulação ela vai ser Sem dúvida. contínua. Às vezes o mar fica um pouquinho flat e tal, mas ele vai voltar, não tem jeito esse movimento. Queria caminhar aqui para o nosso finalmente, Fernando, e a gente perguntar para nossa convidada, né, que além dessa vida tão diversa, de tanto esforço, de essa luta pela sua carreira, como você chegar até aqui, você falou dos desafios você não falou necessariamente do desafio de ser mulher, mas falou um pouco dos desafios de mãe, naquele momento da pandemia. Então, ficou ali subentendido pelo que eu vi na sua fala. E queria entender se essa questão lidar com a maternidade, com o desafio de trabalhar em grandes empresas, e eu imagino que você tem que ter algum ponto de equilíbrio aí na sua vida, né? Não deve ser fácil isso. Então, buscar esse equilíbrio, o que é para você esse equilíbrio, né? Como é manter todos esses pratinhos da vida girando ao mesmo tempo? Porque não são só os pratinhos da empresa. Talvez esses outros pratinhos são os mais complexos até, muitas vezes. São. Primeiro, eu sou uma mãe apaixonada, né? Eu falo para eles que era o sonho da minha vida, que eu cumpri, isso me realiza imensamente. Aprendo com eles de monte. A minha filha faz apresentação melhor do que eu. Às vezes eu chamo, filha, vem aqui, pega o Canva, que eu não conhecia, eu estava no PowerPoint, e ela fez uma apresentação para mim, eu fiquei maravilhada. Hoje eu uso o Canva. Quantos anos? Não sei, mas ela tem 10 anos, mas quando ela fez o Canva ela tinha 8 anos, quando ela fez o primeiro Canva para mim. Tem que ter ajuda, né? Eu não sou... Uma vez me deram uma Mulher Maravilha, igual esses bonequinhos de vocês aqui, e a Mulher Maravilha estava com um quadrinho. Eu falei, me dá uma canetinha que eu vou escrever, help me, porque assim, sozinha a gente não faz nada, né? Então eu tenho uma pessoa que me ajuda com as crianças, me ajuda muito, né? Eu tenho minha família, né, que me ajuda, me dá suporte. Então assim, nós precisamos de outros seres humanos, né, de outras pessoas, são vitais na nossa vida. E a gente não é Mulher Maravilha, né? Não vai conseguir fazer tudo, vão cair pratinhos, caem pratinhos, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é um pouco mais estressante, né? Mas vão cair pratinhos. E eu acho que assim, a maternidade para mim em si não foi difícil, né? A maternidade, porque eu queria muito, mas acho que a gente sempre achou que a gente tinha que ser mulher no modelo homem, né? E é difícil desconstruir isso, né? Você tem que ser dura, né? Você tem que ser mais dura. A gente adotava praticamente um padrão masculino, né? De falar, de agir. E é difícil quebrar isso, né? É difícil desconstruir, né? Eu estava conversando com a minha irmã ontem. Ela falou, estava numa reunião... uma pessoa foi um pouco mais dura, eu fui menos, e eu falei com o meu time falou, talvez, não sei, se você fosse mais dura. Ela falou, será que eu errei? Eu falei, não errou. Ela falou assim, às vezes a gente tem que entender que cada um tem o seu perfil e que a gente não precisa chegar àquele ponto para ser mais, a gente não precisa ser duro para ter um ponto, né? Eu aprendo com o meu chefe, eu sou mais duro, isso é uma desconstrução que eu faço, né? Meu chefe, às vezes, ele chega, ele fala para alguém a mesma coisa que eu queria falar de uma forma muito mais leve. Chegou ao mesmo objetivo? Chegou. Então, a gente tem que aprender também, né? Desconstruir um pouco esses perfis, né? Que a gente monta como se fossem os padrões corretos, né? De existir. Não tem, né? Acho que a gente tem que se conhecer e buscando e aprendendo com o outro, né? Mas quebra muito pratinho, viu? Lá em casa. E você, Fernando? Quebra pratinho também, que eu sei que o Fernando é um paizão, tem uma filha novinha, a Gigi, a Giovana, a esposa também, né, que passou desafios, morou fora, voltou a morar no Brasil, ajuda a família do pai também, né, então tem muita coisa aí. A gente... tem muito a ver com o intercâmbio na casa do Rui.
né, essa história da minha filha, porque eu tinha muito medo, né, de ser pai, né, então as dificuldades, né, na questão de E na paternidade. época as minhas meninas, só pra contextualizar, elas não tinham um ano ainda, então tinham uns 9 meses, 8 meses. Elas eram gêmeas, né, esse é o detalhe, né. E tinha 2 cachorros aí, né, E 2 passarinhos. Então, assim, eu vi muito essa... Eu fiquei lá os 3 meses ali junto com ele, né? E eu tinha muito medo de paternidade, né? De não ser um bom pai, de não estar presente, né? Ou de ser muito duro, né? Eu acho... Porque assim, a minha... Você passou por uma educação muito dura. A minha criação foi, né? Meu pai é um sujeito muito duro, né? Na vivência que a gente tinha com ele, né? E eu tinha esse receio, né? De falar, nossa, como que eu vou educar sem ser punir, né? Como que eu vou corrigir sem bater, né? Assim, o que obviamente eu não queria fazer isso, então eu preferia não ser pai, né? E aí, acho que vendo o Rui, né, com a família dele ali, né, como ele tava lidando, inclusive até copiei algumas coisas que ele tinha feito lá na casa dele. Ele tinha colocado um espelho para as meninas ficarem em pé, né, meio que um balé ali. Então, fiz isso em casa. E aí surgiu essa vontade, né, depois que a gente terminou ali esse período, né, da parte mais aguda da pandemia, né, a gente resolveu ter uma neném, né? E hoje tem sido muito bom, né? Eu acho que também aproveitar esse momento que também a gente pode, né? Meio que nessa conversa aí, né? Que a gente estava tendo em relação ao trabalho híbrido, né? Então, consigo ver ela crescer, né? Eu acho que isso deixa a gente um pouco mais, assim, amolecido, né? De ver, né? De estar próximo, né? De sentir ali a evolução, né? De como tudo que ela aprende, né? E pra mim tá sendo muito gratificante, né? Ser pai e também ser esposo, né? Tá muito do lado da minha esposa ali, né? Como companheira, né? Então, hoje acho que, né, pra mim tem sido uma felicidade e ao mesmo tempo um desafio muito grande, né? Nossa. Né? Eu acho assim, quando eu comecei a trabalhar com o Rei, eu era um menino, né? É um crianção, né? Tinha 24 para 25 anos, então hoje eu tenho 32, né? Eu brinco com a minha esposa dizendo assim, ó, Sasha, entender que eu também tenho os meus desafios, porque o papel paterno que eu fui criado, né, é assim, o meu pai nunca me deixou no colégio, né, eu lembro do meu pai foi me pegar no colégio uma vez, minha aula terminava 11h10 da manhã, ele pegou 8 horas da noite, então assim... Meu pai esqueceu, ele não me pegou, ele falou, então assim, o padrão paterno era outro, então o pai, eu acho que nós homens também estamos e assim, e minha mãe já trabalhava, minha avó já trabalhava, minha mãe principalmente já era formada e tal, teve sua carreira, então vi minha mãe sendo carreira, mãe, né, desafiando, eu não vi meu pai fazendo isso, vi meu pai fazendo a carreira dele, e assim, e deixando claro, pessoal, eu amo meu pai, né, meu pai já faleceu, mas assim, eu tento manter as boas lembranças, contextualizar aqui, em compensação, meu pai me beijava, me dava carinho, me abraçava, dizia que me amava. O pai do meu pai tratava meu pai que nem um bicho. Batia que só do meu pai nunca me bateu, e assim foi. Então, pro meu pai já me abraçar e fazer carinho e tudo, mas já era uma evolução tremenda pra paternidade que ele tinha tido, né? Acho que a gente tem que também fazer esses contextos sociais, né? Porque e é um pouco do exercício da empatia também, sem dúvida. Né? Porque você olha dentro de uma empresa também, tem os gestores, né, que são 60, 70, outra que geração. tiveram essas criações mais rígidas. A nossa também já foi vindo uma transição com uma geração que é a nossa, né, que a gente tem que achar outro limite, né, onde a gente vai ajudar eles também, né, a dar amor, mas também aprenderem a seguir sua vida sozinhos depois, né, dar autonomia, criar seres humanos com autonomia também, né. Então, como tá na empresa, entender isso, né, como ver um tema de diversidade e ter empatia também de que a pessoa cresceu num ambiente às vezes racista e não aprendeu, e você ser rude com a pessoa porque ela falou alguma coisa, ela não aprendeu aquilo. Então, como que eu vou ajudar? E como a gente, como empresa, ajuda as pessoas a aprenderem a caminharem e também entenderem, né, o ambiente atual, né? Então, o nosso ambiente, embora a gente vive, às vezes, extremos opostos, ele demanda hoje muita empatia,
né? Para entender diferentes gerações, diferentes criações, diferentes momentos, aprendizados. É difícil, né? Não é? É muito complexo esse tema e é muito complexo tratar desse tema com maturidade, né? Porque é sempre com um risco muito grande de você estar errando. Só que, pessoal, a gente tem que saber o seguinte, sim, a beleza dessa construção que a gente vê rápida do momento atual é porque ela é tolerante ao erro, né? Então, por exemplo, uma startup cresce muito rápido porque ela tolera muito erro. Então, ela sabe, errei, ajusto, vou. Eu não demito todo mundo. Na verdade, faz parte do processo. Faz parte do processo. Você não bota o dedo no olho. Então, a gente acha isso lindo nas empresas, mas o que é uma empresa senão um conjunto de pessoas com um propósito, né? Em cima de uma personalidade própria, que é a personalidade jurídica. Mas, no final disso, continua sendo gente. Então, essa questão desses aprendizados que nós temos, a gente tem que ter cuidado para não absorver um valor e depredar outro. Então, e isso vem às vezes com etarismo. Então, e é uma coisa que a gente é uma reflexão legal, que os mais velhos têm muita coisa bacana para nos ensinar. Então, as pessoas que passaram por isso tiveram outros aprendizados, outras dores, e a gente tem que, não vai ser hoje que a gente vai conseguir explorar o tema de uma maneira mais profunda, mas eu acho que a dica que a gente pode deixar é o seguinte: contextualize, né? Você que é mais jovem, você já aprendeu, você já é nativo digital, você já nasceu em outro contexto. Essas pessoas eram analógicas, eram outras realidades. Sim. Contextualiza a realidade delas, né? Seja crítico, mas seja crítico educando elas e não simplesmente também cancelando algumas pessoas que às vezes não sabem nem porque o movimento na qual elas estão inseridos. Sem dúvida. Mais profundo agora na reta final. E aí, Lisandra, para dar uma relaxada... Tô aliviada que não perguntaram a minha idade, hein? Por um momento eu vai passar pela minha idade. Não vou passar pela sua idade. Eu sei que você fez 32 há pouco tempo, semana passada. Não, 49, rumo aos 50, bem feliz, viu? Bem vividos, viu? A gente só se arrepende quando não viveu bem. Está ótima em todos os aspectos e principalmente inspirando pessoas. Você deu a entender que tem até ideias novas borbulhando na sua cabeça aí pra frente. Quem sabe no nosso próximo podcast a gente vai estar falando de outras ideias, de outras aventuras de Lisandra Lima. Só pra saber, pra finalizar, dá pra tomar uma cerveja no final do dia ainda, pra relaxar com os amigos? Com certeza. Faz parte desse contexto. Tá num dos hobbies, viu? Adoro estar com meus amigos, tomar uma cervejinha, falar de tudo e qualquer coisa, filosofar livremente. Gosto de convidar para ir na minha casa também. Acho que é um espaço que para a gente sentir à vontade, ficar bem. Então, os amigos com uma cervejinha, ler e viajar estão aí no top 3. E aí, Fernando, que bom. Então, pessoal, não é cerveja, mas vale um brinde aqui pra gente fechar a nossa manhã na próxima. Tá certo? Um brinde a todos. Dá um tchau aí, Fernando. Tchau, pessoal. Obrigado, Lisandra, aqui pela oportunidade de conversar, né? É até chato terminar, né? A gente queria continuar falando aqui, né? Então, agradeço aí a presença do público que tá assistindo, né? E agradeço você, Rui, pela oportunidade de a gente estar aqui, o The Hub, né? E a Juristec. Obrigado. Obrigada, Fernando Rui. Sempre um prazer. Obrigada a todos, viu? Um prazer. Obrigado, pessoal. Então, o convite agora fica com vocês, conhecer o The Hub, conhecer os outros episódios que nós temos gravados, sempre com pessoas muito legais, muito interessantes. Espero que a gente consiga manter nessa linha de compartilhamento de ideias, de experiências, de diálogos honestos e transparentes, porque acho que é compartilhando que a gente chega mais longe. Então, até a próxima. Um forte abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.